Fala, torcida esmeraldina, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Manaus FC Podcast, esse espaço onde nós vamos falar sobre futebol, os bastidores do nosso Gavião Real. E hoje, dividindo a bancada comigo, está o nosso amigo Igor Freitas. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado. Vamos aí para esse primeiro episódio histórico. Maravilha. Está comigo também o William Alemão, que é o nosso reforço da comunicação esse ano, nessa temporada de 2026. Vamos aí estar sempre presente e com esperanças reais de levar essa taça, hein? Maravilha. E o nosso convidado especial de hoje não poderia ser diferente, o nosso comandante do elenco desse ano. A expectativa está toda em cima desse início de trabalho de 2026. Seja muito bem-vindo, João Vitor. Obrigado pelo convite. Muito sucesso para esse podcast aí. Maravilha. O João Victor de Andrade da Silva inicia sua trajetória como técnico do Manaus FC, a primeira experiência como técnico de fato, após passagens como auxiliar técnico por clubes de Minas Gerais, São Paulo e Paraíba. Aos 31 anos, o treinador é apontado como um dos nomes promissores do futebol brasileiro e retorna ao Gavião após atuar como auxiliar técnico em 2023. Seja muito bem-vindo ao Manaus FC Podcast. Queria iniciar te perguntando como é que tem sido essa sua nova chegada ao Gavião, retorno ao Ninho do Gavião aqui em Manaus. Como é que primeiramente você recebeu o convite e decidiu voltar para Manaus? Bom, eu fiquei muito feliz com o convite quando aconteceu, né? Para mim foi até uma surpresa, assim, uma boa surpresa, porque eu não estava esperando o convite nesse momento. Mas fiquei muito feliz e estou muito feliz de estar de volta aqui, por mais que em 2023 foi um mês só que eu acabei ficando aqui, mas eu fui muito feliz aqui, foi um período muito bacana que a gente teve aqui. A gente fez 5 jogos aqui na época, então a gente acabou perdendo um só. Então foi um período muito bacana naquele período, gostei muito de trabalhar no clube, até pela estrutura que o clube tem, que evoluiu nesse período, nesses 3 anos de 23 até aqui. Então estou muito contente, estou muito motivado, muito empolgado de estar aqui, acho que por ser esse meu primeiro trabalho, acho que a expectativa ela é muito boa, assim, até pelo grupo que a gente montou, pela forma que o clube vem levando todas as situações desde que eu cheguei. Então eu estou muito, muito contente mesmo, muito motivado em estar aqui, assim, acho que a experiência vai ser muito positiva. Maravilha. Falando em formação de grupo, formação de elenco, eu queria saber se você participou efetivamente dessa montagem do nosso elenco para 2026. Não, eu participei da montagem desde o início. As conversas começaram para eu vir para cá, era finalzinho de outubro. Então, desde o momento que a gente bateu o martelo ali, a gente já começou a pensar no elenco, a gente já começou a entrar em contato com alguns atletas, porque a gente precisa sair na frente também, querendo ou não. A gente sabe que o futebol hoje está muito concorrido, os valores estão muito altos, então a gente precisa conseguir sair na frente de alguns clubes pelo tempo, por projeto, pela ideia. Então eu participei desde o início, então hoje o elenco tem muito a minha cara, muito a forma do que eu penso como jogo. Hoje o elenco tem. Maravilha. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de Hansons, Blu-ray Energy Drink, BA Elétrica, Eucatur, Prefeitura de Manaus, Governo do Amazonas, Samel, SJ Esportes, Wellness Hub, Manauara Esportes, Bodega do Pão, Hormona Clínica Integrada, Ovos São Pedro, Da Vinci Hotel e Convenções, Rei do Insufilme, Finance Contabilidade e a Iara, a melhor água do Amazonas. Igão, você que está lá na beira do campo, diariamente no CT, já faz praticamente parte da comissão técnica do João, é o nosso ponta de lança, como a gente fala ali, da comunicação diariamente no clube. Como é que você está acompanhando aí e quais são as suas primeiras impressões aí desses primeiros treinos? Olha, primeiramente, as minhas primeiras impressões está sendo muito boa. Na verdade, é um time bastante jovem, mas muita garra, muita força de vontade. Tá sendo uma pré-temporada, na verdade, né? Tava, né? Porque semana de jogo a gente já não conta como pré-temporada, já é preparação para a partida, mas foi uma pré-temporada. Né? Já foi uma pré-temporada bastante empolgante para mim. Gostei muito do que vi, estou gostando muito do empenho de cada atleta. Eu acredito que a gente vai colher bons frutos já nessa estreia contra o Parintins e no decorrer do campeonato. Eu acredito que seja um ano onde a gente vai ser bastante feliz já no início da temporada. Em nome de Jesus. Alemão, como é que está sendo a sua chegada aqui, compondo a nossa equipe? Como é que está a tua expectativa aí para a primeira temporada
junto à comunicação do Manaus? Cara, a minha expectativa são das melhores, né? Porque eu acompanhei já ali um pouquinho ali da escolha ali, que nós tivemos já a pré, né? O pré-lançamento já, né? E depois nós fizemos a coletiva oficial. Sim. E pelo que eu vi, o pouco que eu entendo tá muito bom e tá excelente. Maravilha. O nosso grupo de comunicação tem crescido aqui e o João tem acompanhado isso também. Eu quero registrar também o nosso técnico de som, o nosso diretor aqui, o Michel, que tem nos dado todo esse suporte aí. E com certeza esse é um dos projetos, João, que a gente está startando esse ano e com certeza vai perdurar aí para as próximas temporadas do Manaus, se Deus quiser. Falando em estreia, os nossos ingressos já estão disponíveis, né? Isso, já estão disponíveis de forma online, no mesmo site de sempre. Ingresso de vantagem, gente, não tem erro. Inclusive, foi disparado o link nas redes sociais do clube e também, caso você não encontre, você pode ir no link que está fixado na bio do Instagram do Manaus. Então não perde tempo, viu? Tá apenas R$20, lote promocional, valendo até o dia 12. Então, se você não tem como comprovar a sua meia entrada, você faz parte do lote promocional. Então, vai lá, adquire o seu ingresso de forma online e bora torcer pelo nosso Gavião na segunda-feira contra o Parintins. É interessante informar que esse lote promocional é até segunda-feira ao meio-dia, não é isso? Isso, muito importante. Até segunda-feira ao meio-dia, todos pagam meia. Então, você só não vai se você não quiser ou se você tiver ocupado com outra programação, realmente. As vendas estão sendo feitas via física também, né? Sim, de forma física. Sim, na SJ Sport, né? A marca que veste o Gavião, na loja que fica localizada na Avenida Constantinopla, muito próximo ao Sesc, perdão. Sesc. Muito próximo ao Sesc, bem de esquina, não ali tem no erro. Campos Elíseos, né? Isso, que é Planalto, né? Isso. Ali no Planalto, então, caso você esteja passando ali pela SJ, pode também adquirir o seu ingresso de forma física, tá? Direto no guichê de atendimento da SJ Sports. Hoje, sábado, a SJ Esportes não está funcionando, ela funciona de segunda a sexta, então você pode comprar de maneira física na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, e aí corre para comprar de manhã, porque você paga meia, né? Isso. E aí também na bilheteria do Carlos Amit, não é isso? Isso, na bilheteria do Carlos Amit, como a partida inicia às 8 horas, acredito que até às 17 horas já esteja disponível na bilheteria do estádio, tá bom? Então, tem bastante tempo aí para você se antecipar, garantir a sua entrada para evitar filas e torcer para o nosso Gavião do Norte. Olha só, esse é um momento crucial, João, porque é o momento que a torcida tem de manifestar o seu apoio ao clube. A estreia é fundamental, né? A estreia é onde toda a preparação de meses vai ser colocada em prova, e aí é importante, mais do que nunca, que a torcida esteja lá para movimentar a nossa arquibancada, para mover os jogadores, para ser a 12ª camisa ali dentro de campo. Isso é importante? E a gente precisa deles, né? A gente precisa por ser um elenco novo, por ser um elenco que não conhece muito ainda a força que a torcida tem, a importância que o Manaus tem dentro do estado. Então, é importante essa presença deles para todo mundo entender já na primeira rodada aonde o Manaus vai chegar. Eu acho que é isso que a gente precisa mostrar na segunda-feira à noite para todo mundo, tanto o time quanto a torcida. Maravilha. Ontem a gente estava tomando um café, eu encontrei o Will Robson, que é o presidente ali da União Manaus, e quero mandar um abraço para ele e, no nome dele, estender o nosso abraço a toda a torcida esmeraldina. Vocês não são só fundamentais lá no Carlos Amit, ou na Arena, ou na Colina, mas também presente aqui na nossa Manaus FC TV, comentando, se inscrevendo, compartilhando os nossos conteúdos, porque esse ano promete e a nossa comunicação, a nossa missão é aproximar você do clube, aproximar você dos jogadores, do nosso técnico, da diretoria, enfim, fazer com que você se sinta parte dessa construção que vem sendo feita. João, vamos entrar aqui no raio-x do João, no sentido de começar a entender como se move a cabeça do nosso treinador, como é que... É claro que a gente não vai entregar o nosso jogo, a gente está 2 dias... Já falo tudo aqui, o pessoal do Parintins assiste, segunda-feira não precisa nem ir. Mas assim, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas conheçam a pessoa do João, né?
Como foi que você sentiu no coração, na sua mente, de se tornar técnico? Onde nasceu essa paixão, né? Isso. Eu brinco muito que, na verdade, eu acho que essa paixão ela começou através dos outros e eu fui aceitando a ideia. Porque eu sou um cara que eu comecei no futebol em 2018 na base do Cruzeiro, como analista de desempenho. Fiquei 3 anos no clube, só nas categorias de base. E daí saí em janeiro de 21, fui para a Inter de Limeira como analista ainda. Mas ali eu comecei a me aproximar do campo, comecei a fazer algumas funções como auxiliar um pouquinho já, mas ainda mesmo assim sendo analista. Comecei a participar um pouco mais das atividades, aí já no elenco profissional. E foi onde eu conheci o Roger, que hoje é até treinador do esporte. E aí lá ele era jogador ainda, ele aposenta, ele vira diretor de futebol da Inter de Limeira na Série D. E aí a Inter com dificuldades financeiras na Série D, a gente acabou mandando o treinador embora e ele acaba virando treinador. E quando ele vira treinador, ele me convida para ser auxiliar dele. Então a partir dali, aí sim eu entrei no campo de fato. Mas eu estava muito à vontade na função de auxiliar, né? Acabava fazendo uma dupla função, que muitos clubes às vezes não tem analista, então eu acabava fazendo analista auxiliar ali. E aí era uma coisa que as pessoas comentavam, pô, João, você tem perfil para ser treinador, você tem perfil para ser treinador. Eu falava, pô, muita pressão, não quero. E aí foi uma coisa que eu fui assimilando, aceitando a ideia ao longo do tempo. E agora no meu último trabalho no Botafogo da Paraíba, que eu estava fazendo essa função de auxiliar da casa e analista, foi ali que acontecia um pouco essa virada. Acabou até alguns jogos, eu fiz alguns jogos na beira do campo na Série C do ano passado. Então ali acabou acontecendo essa virada na minha cabeça, assim, de poder virar treinador, mas também não achava que ia ser tão rápido, né? Eu achava que ia mais alguns anos como auxiliar ainda, amadurecendo, aprendendo, mas a oportunidade ela aparece uma vez só, né? Então a gente precisa abraçar e entender aonde essa oportunidade vai me levar. É verdade. Eu queria saber quais foram as experiências assim, que moldaram a tua cabeça de treinador, né? Quais são os teus princípios básicos, assim? O que a nossa torcida pode esperar de característica do nosso time no sentido de personalidade mesmo, de identidade? Eu acho que eu tô repetitivo e chato já, acho, desse tema, porque eu falo que eu não abro mão de competir. Eu acho que o nosso time ele não abre mão de competir em nenhum momento. Essa é uma coisa que eu vou levar comigo minha carreira inteira. Eu acho que eu competi. Eu falo muito para os atletas que futebol é vencer duelo, né? Quanto mais você vence duelo, mais perto de ganhar o jogo você tá. Então a gente precisa competir no mais alto nível. Então eu acho que isso eu não abro mão. E um time muito organizado também. Óbvio que todo mundo quer, todo treinador quer um time organizado defensivamente, com boas ideias ofensivas, mas o que eu parto do princípio mesmo é um time muito competitivo, um pé na bola, vencer duelo, e aí ter uma defesa muito sólida também, e aí começar a trabalhar ofensivamente ao decorrer do campeonato. Acho que hoje vem uma geração de treinadores onde o adversário molda muito o que você vai fazer ofensivamente. Então a gente trabalha de acordo com o que a gente vai enfrentar, mas a minha característica, eu acho principal, assim, vai ser essa questão de muito pé na bola, um time muito competitivo. Eu ouvi falar que o Igor tem sentido já essa questão da disputa de bola lá no CT. Tem sido bastante acirrado, né? Esses rachas por lá, enfim, esse treinamento é muito intenso, né, Igor? Exatamente, eu acredito que isso é importante demais no trabalho, porque eu acredito que o atleta, né, quando o atleta está numa base de pré-temporada e treino, ali tá todo mundo brigando pelo seu espaço. Sim. E você, no momento que você está brigando pelo seu espaço, tem o momento da vontade, o momento de mostrar serviço, o momento de você mostrar também pro treinador e pra comissão técnica que você, pô, cara, eu acredito que eu tenho uma oportunidade aí, Sim. Eu mereço uma oportunidade. E isso é bom porque, às vezes, no futebol, o quesito você estar preparado é mais importante do que você iniciar. Sim. Porque com um cara preparado, no momento que chega a oportunidade, ele vai entrar. E no futebol, eu sempre digo, todo mundo tem oportunidade. Não é só os que iniciam, sabe? Às vezes o mais importante é o cara que entra, porque ele está vendo o jogo de fora e quando ele entra, ele já tem uma certa noção. Então, as disputas estão sendo boas. Eu acredito que isso só tem a ganhar o Manaus e também o torcedor do clube que vai ter esse privilégio de prestigiar e assistir esse time dentro de campo. Maravilha. O Igão, eu quero registrar que essa semana a gente celebrou o Dia do Fotógrafo e ele é um dos nossos fotógrafos também ali no Gavião Real, então parabéns Obrigado. Pelo trabalho que você desenvolveu em 2025 e está preparado aí para desenvolver em 2026, que é fundamental, né? As fotos, elas contam histórias, né? E registram para sempre, assim, vitórias, né? Momentos marcantes e com certeza o teu olhar ali atrás do gol, principalmente ali durante as partidas, é fundamental, né? Eu estou bastante feliz, né? Algo que
que eu me apaixonei, né? Tenho uma paixão repentina, mas algo que eu já observava, mas nunca tive a coragem de dar o primeiro passo. E esse ano fui bastante feliz, sabe? Pude trabalhar no Mineirão, sabe? Um dos maiores tempos do futebol. Pude trabalhar, assistir o Manaus jogando contra uma grande equipe, contra uma grande torcida. Pude registrar, sabe? Mostrar o meu ponto de vista, porque eu digo que o fotógrafo tem um ponto de vista, sabe? Ele registra aquilo que ele acha que tem que ser registrado, aquilo que ele acredita que as pessoas vão gostar de ver. Eu acho que parte muito disso, sabe? Então, estou bastante feliz, pude fotografar em outros estados, pude fotografar aqui na nossa cidade, nos nossos campos, fotografar a nossa torcida. Então, acredito que não só eu, assim como também todos os colegas, né, que são da profissão no nosso estado, né, eu quero estender, né, a todos esses parabéns, porque é uma profissão muito bonita, é uma profissão que merece ainda mais ser valorizada no futebol, tanto no esporte, no geral, porque é uma profissão muito importante. Maravilha. Esse é um ano dos mais importantes para o Igor, né? Não só pela consolidação do trabalho dele, mas é porque o Bernardo chegou, né, Igor? Quem nos acompanha, o Igor é uma figura muito querida por todos, né? Inclusive pelos nossos adversários. Nós temos grandes amigos ali. Na verdade, na beira do campo, entre os profissionais, são todos irmãos, co-irmãos ali. Ele é muito querido. E como foi essa chegada do Bernardo aí? A chegada do meu filho foi uma benção, né, na minha vida. Dia 2 de janeiro ele chegou? Isso, tá recente, Tava né? só esperando virar o ano. Só esperando virar um ano, né? A gente tava até, eu e minha esposa, né, a Bruna, quero até mandar um beijo pra minha esposa, a Bruna. E pro meu filho também, né? E a gente tava tendo a expectativa de vir em 2025, né? Pô, meu filho vai vir em 2025. Esperou para nascer já em 2026, né? Que é um ano abençoado em nossas vidas. Eu acredito que ele chegou no momento certo, né? Normalmente diz que filho é uma bênção. E acredito que essa bênção vai percorrer por todos os anos da minha vida, mas também no meu trabalho, né? No meu convívio. E a respeito do que você disse, né? De adversário, ser querido. Cara, acredito que os colegas de profissão, né? Principalmente a gente que fica na beira do campo, eu brinco muito. Eu praticamente conheço todos os assessores de imprensa, fotógrafos dos clubes adversários do nosso estado e também de outras regiões, no qual o Manaus sempre enfrenta os amigos do Pará, os amigos do Macapá, né? Do Acre, porque, cara, a gente é adversário dentro de campo, mas a gente se ajuda muito. Às vezes, quando a gente não consegue, João, é uma parte muito importante dessa união, é que às vezes, poxa, eu não consegui ir pro Acre, porque a gente tá falando de clube de Série D, muitas das vezes não consegue custear uma passagem, de ir alguém da comunicação. E às vezes, poxa, eu quero uma imagem, o cara vai lá e cede, sabe? E todos bem dispostos a ajudar. E assim também do nosso lado, quando não conseguem vir, a gente cede, a gente ajuda. Então, quero estender esse abraço a eles também. E dizer que vai ser um ano, não vai ser nada diferente do que foi, né? Um ano especial e a gente vai dando sequência. E o Igor além de registrar a história, ele tá registrando a minha, né? Que a primeira foto como treinador ele tirou, a primeira foto do coletivo ele tirou, primeira foto segunda-feira no jogo ele vai tirar, então assim, é tudo... Primeiro podcast do Manaus. O primeiro podcast tá aqui. E João, assim, no Manaus, né? Todo mundo sabe a minha identificação com o clube, né? Eu sou um cara que, até uns colegas que já passaram pelo Manaus dizem, né? Pô, cara, tu veio da arquibancada, tá dentro do clube. E assim, eu nunca deixo isso, sabe, entrar da minha cabeça, sabe? Eu sempre tento ser a mesma pessoa de sempre, como eu sempre fui. Uma pessoa acessível, uma pessoa dedicada, que gosta do que faz no clube, entendeu? E eu sempre tenho essa mania, né? Eu sempre falo, eu sou um cara muito religioso. E eu sempre brinco, né? Inclusive, muitas das vezes, em véspera de jogo, a gente que assiste treino, cara, eu digo sempre assim pro torcedor, né? Às vezes o cara não tá assistindo o trabalho no dia a dia, ele tem uma opinião, e eu tenho a minha que eu tô vendo no dia a dia o que tá acontecendo. Então, já consegui várias vezes, né, falar, poxa, cara, tu vai entrar e vai fazer gol. Já acertei várias vezes, porque eu acredito que quando você é uma pessoa positiva, você joga pro universo e o universo devolve. E esse ano, com o João, acredito que não vai ser diferente, professor. Segunda-feira, se você puder pegar uns 2 lá antes do jogo, eu agradeço. Tá. É uma pessoa expressiva, né, professor? Nós estamos precisando uns 2. Mas falando ainda sobre esse olhar de bastidor, nós temos também uma pessoa que é também muito importante aqui pro nosso Manaus, que é o Lucas, né? Sim. O Lucas, nosso analista. Manda um abraço para ele também. Eu ia citar ele agora. Pronto. Na verdade, eu ia perguntar do nosso João Vitor, como é que é jogar com esse time aqui que eu vou citar agora. O Marcos Vinícius, auxiliar técnico, o Guilherme Machado, preparador físico, o Diego Maradona, o auxiliar de preparador físico, o Lucas Araújo, nosso Luquita
analista de desempenho. Ele assumiu também Assumiu. agora, pela primeira vez, como o titular da vaga de Uma analista. história muito bonita do Em Lucas. 2025 ele estava como auxiliar de Isso. analista, né? Em 2024 era eu e ele, né? Que nós fazia a composição da comunicação Da do Manaus. comunicação, Então, assim, o isso. Lucas é um cara, assim como eu também, que tá galgando coisas dentro do clube. Um cara muito trabalhador, que sempre almeja, sempre dá o melhor dele. É um cara, pô, o Lucas é um cara que eu tenho minha torcida pra cima. Eu falo pra ele, né, Lucas? Futebol é uma vitrine, o futebol é uma coisa passageira, né? Às vezes a gente tá aqui, ano que vem pode estar em outro lugar, e é um cara que sempre vai ter minha torcida, porque é um cara merecedor. E que também 2025 foi um ano especial para ele, que antes da Exatamente. virada ele casou. Casou. Nós- Liberei ele pro casamento Ih. dele. Primeira coisa que ele me falou, João, professor, tem um casamento dia... Eu falei, não, fica tranquilo, O pode homem ir. casa na pré-temporada. E é engraçado, né? Eu até conversei com o Lucas, bagunçando com ele, que o meu casamento também foi num momento especial na vida do Manaus. O Manaus estava no quadrangular da Série C pra subir pra B. Na época da pandemia, eu marquei o casamento porque, pô, não vai poder ter torcedor, né? Então, é um estádio fechado, mas do nada resolveram liberar um decreto de 50%, cara. Até o nosso presidente, Naum Mitoso, quero mandar um abraço pra ele, falou, pô, Igor, eu não acredito que tu vai marcar teu casamento um dia antes da estreia do Manaus. Eu falei, porra, presidente, engraçado, não tive lua de mel. Mas- Fui no outro dia pro estádio, eu e minha esposa. o Luquinha teve 3 dias de folga. Ainda Luquinha teve, teve 3 dias de um pouquinho folga. de sorte, Lucas, olha. Continuando aqui a comissão técnica, o Vanderlei Bellarmino, treinador de goleiros. O Abraão, nosso querido amigo Abraão, auxiliar de treinador de goleiros. A Patrícia Cerudo, nossa psicóloga, Sim. né? Diretora do departamento de psicologia. Régia Oliveira, chefe de fisioterapia. O Matheus Felipe, o fisioterapeuta. O Eduardo Abreu, médico ortopedista. André Henrique, estagiário de fisioterapia. O Bruno Cardoso, também estagiário de fisioterapia. E o Nicolas da Silva, também estagiário de fisioterapia. O Graciliano Vilaça, o Vila, nosso massagista. O Valcilone Xavier, nosso mordomo. O Wilcelane também, o mordomo. E o Afonso, o tio Afonso, nosso motorista. Nosso motorista. Como é que é trabalhar com essa equipe aqui, João? Então, eu acho que a gente conseguiu montar uma comissão, o pessoal do staff ali, muito dedicado para trabalhar, assim. Eu acho que a gente conseguiu trazer, acho que principalmente eu consegui trazer caras experientes, assim. Acho que o Marcos e o Vanderlei são prova disso. O Guilherme também é um cara que já conhecia o estado, é um cara que já conhece bastante da área de preparação física. O Marcos e o Vanderlei têm uma experiência de futebol muito rica, assim, são 2 caras que jogaram no alto nível, né? O Marcos, querendo ou não, ele tem 7 Libertadores nas costas como atleta, um cara que jogou no Grêmio, no Cruzeiro, Atlético Paranaense, então a gente precisa aproveitar essa experiência que ele tem. E o Vanderlei também foi o goleiro, jogou lá pelo estado do Paraná, principalmente no Cianorte ali, no Galo Maringá, então é um cara também trabalhou 14 anos no Coritiba profissional como preparador de goleiros, então eu acho que a gente conseguiu, além de juntar essa experiência, a gente conseguiu trazer pessoas que estão querendo trabalhar muito. Acho que esse é o principal dessa comissão, assim. O próprio Lucas, muito disposto a aprender, muito disposto a ajudar, o Abraão. Eu acho que a gente conseguiu montar uma comissão muito, muito rica nesse sentido, assim. Conseguimos aliar a experiência, principalmente desses 2 caras ali, com a juventude e a fome do restante da comissão. Isso eu me incluo também, porque eu brinco que a gente inverteu os papéis, né? Geralmente o treinador é mais velho e o auxiliar é mais novo, né? Então agora a gente inverteu. Eu sou mais novo e eu preciso de auxiliares, porque eu não vejo essa separação, né? Sim. De funções. Eu vejo como todo mundo ali é meu auxiliar, não é analista, não é preparador físico, não é preparador de goleiro. Então a gente conseguiu juntar uma galera bem boa para trabalhar ali. Isso serve pro pessoal da comunicação também, que tá ali, que nos ajuda. Maravilha. De vez em quando eles tomam uns carrinhos ali na beira do campo, mas não tem problema. Falar em carrinho. Esse ano passado eu levei um escorregão, parecia que alguém tinha me dado um carrinho, que todo mundo parou. Eu vi. Peguei uma bolada. É muito massa. Eu queria também citar a nossa diretoria, que também teve uma mudança. O nosso presidente de honra voltou ao cargo de presidente oficial do clube, o Luiz Mitoso, a quem nós abraçamos aqui e agradecemos pela oportunidade que ele nos dá de ter essas ferramentas para a gente brincar de comunicação, brincar com o nosso trabalho. Que eu digo brincar porque a gente faz isso com muito amor e com muito prazer, né, Igor? Exatamente. Então, o nosso Luiz Mitoso é o fundador e presidente oficial do clube. O nosso presidente Giovanni Silva virou agora presidente de honra, continua conosco, claro,
mas agora, como presidente de honra, o Giovanni Miranda, filho, executivo de futebol e o nosso vice-presidente, o Lucas Mitoso, nosso vice-presidente de departamento médico, o Mitoso Neto, vice-presidente jurídico, e o nosso querido Jonas Uchoa, quem manda um abraço também, nosso presidente do Conselho Deliberativo. Essa equipe aqui é que faz a coisa acontecer. Essa galera aqui é a que está dentro e fora de campo, lutando pela melhoria das nossas condições de trabalho, que já é muito boa, e correndo atrás dos nossos patrocinadores, juntamente com a nossa equipe de marketing e comunicação, liderada aí pelo nosso querido Felipe Antônio, a quem eu mando um abraço apertado. Está fazendo falta aqui, mas ele está em missão também. Nosso diretor de honra. O nosso diretor de honra. Diretor de honra. E vai viver um momento especial também agora em 2026. A Helena está a caminho, então está todo mundo na melhor fase da vida, João. E essa atmosfera é muito importante para que a gente possa transmitir isso para todo mundo aí que trabalha com a gente, para todo mundo que está assistindo a gente. Eu espero também que 2026, para você que está nos assistindo, seja um ano mais do que especial. William Alemão, sua chegada ao Manaus também faz parte dessa conjuntura de dizer assim, o Manaus é um clube familiar. Ele é dirigido apaixonadamente, eu digo, por duas famílias a quem a gente foi se inserindo. Aí eles puxam a galera da arquibancada, puxa a galera que vem se juntando a gente, porque para ser Manaus tem que ser apaixonado, não é isso, Alemão? Seja muito bem-vindo à nossa equipe de comunicação e me diz aí como é que está sendo essa tua primeira experiência aí e a expectativa para essa primeira temporada. Cara, na verdade eu já estou muito ansioso já para ver, acompanhar de perto ali aqueles bastidores do Manaus. Desde a minha chegada, sempre fui muito bem acolhido por vocês. Realmente, quando eu cheguei, eu já me senti em casa, na verdade, né? Deixa para ele falar mais perto do microfone. Palpitando em algumas coisinhas ali, o que a gente dava pra gente melhorar, né? Sempre buscando desempenhar nossa função, né? E o que eu acho mais legal na nossa equipe é que ali todo mundo, cada um tenta complementar o outro, né? Sim, tipo, sim. Se o Igor faltou, mas tô aqui, vamos lá, por N fatores, né? Mas o importante é que a gente sempre está ali para se ajudar e vamos junto. Maravilha. Maravilha. Manaus é isso. Manaus é coração, né? Quero registrar também a presença do nosso querido Thiago aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Vem aqui. Vem aqui, Thiago. Já Damiano. entrou na sala, entrou na sala, agora se vira. Tiagão, que também é da família do Manaus, é da família Mitoso, enfim. Seja muito bem-vindo, meu irmão. A primeira edição do Manaus FC Podcast. E eu quero registrar que você também faz parte da família, faz parte aí dessa composição toda. Mas é Thiago Mitoso ou é Thiago Navarro? Aí a gente tem que ver. Damiano. Eu quero registrar também a presença da esposa do nosso querido treinador, a Maria. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda a Manaus. Naquela câmera. Seja sempre bem-vinda. Que a sua presença possa inspirar o nosso treinador. E vale colocar na história um pouquinho que ela estava comigo quando o Giovanni me ligou. E ela foi a primeira pessoa a falar, aceita. Vai. Ela foi a primeira pessoa a falar, vai. Eu não tinha comentado com ninguém ainda, tá? O pessoal me ligou, aí eu... Querendo ou não, pela idade, eu tomei um choque, assim. Eles falam... Dá aquele frio na barriga. Eu falei, e agora? Porque agora não tem mais volta, né? E ela foi a primeira pessoa a falar, vai, porque vai dar certo. Eu falei, então... E aí ela tá nesse desafio comigo. Como todo bom homem, né, que manda na casa, a última Certamente. palavra foi a dele. Sim, eu falei, vou. Eu vou, mas não foi porque você falou. Ela falou, vai, eu falei, vou. Inclusive, assim. é um ótimo gancho para eu deixar um abraço e um beijo apertado. Um beijo apertado. Eu dar um abraço apertado e um beijo caloroso para minha esposa, Fernanda, para o meu filho Eliseu, que com certeza estão assistindo esse nosso programa. E que se ela dissesse, não, vai gravar, eu não estava aqui. Não estava aqui. Ela autorizou. Se ela fala, não vai, não adianta nem tu querer vir para Manaus. Exato, ela falou. E o pessoal da diretoria, onde eles estiverem, se espirrar, saúde, né? Importante, porque eles
Eles que fazem essa correria para nós, eles têm ajudado muito também. Eu preciso ressaltar isso, assim. Tanto Maravilha. o Mitoso, o Giovanni, são caras que têm ajudado. Assim, eu vou ser eternamente grato porque eles estão me dando essa primeira oportunidade, né, como treinador. Então Estão apostando, né? eu vou ser sempre confiando. suspeito para falar deles, né? Porque eles são caras que eles acreditaram em mim primeiro, né? Então eu vou ter que sempre ressaltar isso, porque para mim aonde eu estiver na minha carreira, sempre vai ser importante isso para mim. Eu levo comigo também. Sempre as pessoas que dão oportunidade pra gente, a gente sempre tem que ser grato, independente do que vai acontecer, a gente sempre tem que levar gratidão pra quem nos enxergou, né? Exato. Eles são os caras que desafiam a gente diariamente também, é importante citar. Sim. A gente se sente desafiado porque eles não veem o Manaus apenas como um clube ou um negócio, é a vida deles, é paixão. Então, realmente, a gente sente isso e transmite isso também em tudo que a gente faz e, com certeza, faz a diferença. Meu irmão, como é que foi aí a gente teve alguns jogos, treinos, né? Como foi que deu para sentir o time? Eu queria saber a tua primeira impressão a respeito dessa preparação. Nós fizemos 3 jogos treinos nesse período, né? Eu gostei muito da evolução da equipe nesses 3 jogos. Óbvio que são jogos treinos, não tem o caráter de jogo assim, mas eu acho que a evolução que a equipe teve do primeiro para o último jogo, para mim, foi muito satisfatória, assim. Eu vejo o nosso time hoje com muita cara do que eu penso como futebol, assim. Óbvio, sempre vão ter ajustes para fazer, isso é natural. Mas eu estou muito contente com a forma que a gente se comportou. Eu falo muito para eles que a gente precisa primeiro cravar os comportamentos nossos. Sim. Então esses 3 jogos treinos foram para isso, para comportamento. A gente precisava botar a nossa identidade ali, que é o pé na bola, que é um time organizado. E dali para frente a gente agora, como o Igor falou, não tem mais pré-temporada. Essa semana é semana de ajuste, eu tenho falado muito que é uma semana de refino. A gente precisa refinar os nossos ajustes técnicos, táticos. Então, para a gente chegar na segunda-feira um pouco mais completo, óbvio, precisa de um pouco mais de tempo para a gente poder ter uma cara completa de time assim, mas na segunda-feira a gente já consegue mostrar tanto a nossa identidade do que vai ser o Manaus no campeonato, quanto do que a gente tem trabalhado de refino. Então, eu fiquei muito contente com esses quase 45 dias de pré-temporada que a gente teve até a estreia de segunda. Maravilha. Você é um cara religioso, supersticioso? Como é que funciona a cabeça do João, principalmente no dia do jogo? Então, eu brinco que tudo pra mim vai ser novo, né? Tudo pra mim vai ser novo. Porque é a primeira vez, vai ser minha primeira vez num jogo, eu vou descobrir junto com todo mundo como é que vão ser minhas reações, como é que vão ser... Eu sou um cara que eu falo muito com as mãos, né? Então, acho que vai ter alguns memes aí pra aparecer, porque... É um maestro. Fica ligado. Vai ter, porque às vezes eu abaixo a cabeça e começo a movimentar a mão, então... Mas eu sou um cara que eu vou descobrir junto com todo mundo, a partir de segunda-feira, como é que vai ser o João daqui pra frente. Acho que todas as minhas reações, todos os meus movimentos, a superstição que tiver que ter... Hoje eu digo pra você que eu não tenho. Hoje. Mas a partir de segunda-feira tudo pode mudar. Então... A gente vai descobrir meio que junto, assim, porque para mim vai ser uma experiência nova, então a gente vai ter que entender como é que vai ser o João, treinador, daqui para frente. Maravilha. Você que está chegando agora, essa é a primeira edição do Manaus FC Podcast, a nova vitrine do Manaus FC, aqui na Manaus FC TV, que já tem, ao longo desses anos, uma grande audiência, e eu quero agradecer aqui em nome de toda a nossa equipe, em nome da diretoria. Muito obrigado por você estar acompanhando, estar curtindo, estar compartilhando todo o nosso material. O seu feedback é muito importante, tá? É muito importante para a gente e também para essa moçada aqui, ó. Nossos patrocinadores, Hansons, Blu-ray Energy Drink, BA Elétrica, Eucatur, Prefeitura de Manaus, Governo do Amazonas, Samel, SJ Esportes, Wellness Hub, Manauara Esportes, Bodega do Pão, Hormona Clínica Integrada, Ovos São Pedro, Da Vinci Hotel, Rei do Insufilme, Água Mineral Iara e Finance Contabilidade. Quando você for decidir fazer alguma compra e tá dentro do nicho aqui dos nossos parceiros, por favor, né? Por favor, né, Igor? Dê prioridade aos nossos parceiros. Quer comprar uma TV nova para assistir a Copa tá vindo aí, vai na Hansons. Assistiu Manaus. Assistiu o Gavião na Copa do Brasil, compra uma TV na Hansons, uma nova, bota na sua sala, compra aquela água Iara gelada e aquele Blu-ray, aquele energético. Com certeza. E aí você
pode dar prioridade aí. Quer acompanhar quem é que são nossos parceiros mesmo? Entra no Instagram do Manaus Futebol Clube e em todas as nossas postagens eles estão lá na barra de parceiros, não é isso, Igor? Sim. E aí você pode acompanhar todo mundo aí. Quer comprar ovo? Vai na Ovo Nossa, São Pedro. Pedro. Ora, quem não gosta de ovo frito aqui? Treinador, nosso querido João Vitor, eu queria registrar que, na verdade, do ano de 2025 para a chegada dele, houve uma troca de rotina, porque os nossos treinos em 2025 era pela tarde. Isso. Né? E aí o João chega e traz o treino para amanhã, faz a galera acordar cedo, inclusive o Igor. Pô, tá adaptado, porém faz parte. Por que dessa escolha pela manhã? Por causa do clima, enfim, e o que tem isso tem ajudado na rotina do clube? Eu, até por entender um pouco do clima aqui, que agora a gente está no período chuvoso, então tem a situação de trabalhar de manhã, porque se acontece alguma situação de chuva, eu consigo mudar o treino para de tarde e não perco o dia de trabalho. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto também é que eu acredito muito que pela manhã o jogador ele consegue assimilar um pouco mais as situações, a cabeça está mais limpa. Sim. Então eles conseguem assimilar mais as informações que a gente passa ali no treino. Eu brinco muito que não aconteceu nada no dia ainda. Ele não teve que pagar um boleto, não teve que ir no banco, a filha não acordou chorando. Então ele já acordou e foi pro treino e a primeira informação é aquela que a gente vai passar para ele. Então eu gosto muito de trabalhar pela manhã por isso. Mas também foi pensando muito na questão do clima aqui, por causa das chuvas nesse período. Então a gente trouxe para de manhã para a gente, se acontecer alguma coisa, a gente não perder o dia de treino, a gente conseguir mudar para de tarde, que aconteceram em alguns momentos. A chuva da manhã a gente conseguiu passar o treino para tarde, a gente não perdeu o dia de trabalho. Então é muito por isso, assim. Mas eu sou um cara que eu gosto muito também de trabalhar pela manhã. A gente acorda cedo, tem aquele cochilo pós-almoço, então a gente consegue fazer tudo ao longo do dia. Uhum. Maravilha. E eu preciso te perguntar, com esse clima todo de chuva, como é que está nosso campo? O nosso campo sempre foi referência de estado do gramado. Uma enfim, drenagem impecável, drenagem do CT do Manaus. Não, o campo do CT nosso lá hoje, acho que pra mim, assim, eu converso muito com o Marcos, acho que tem clube de Série A que não tem o campo que a gente tem pra trabalhar hoje. Talvez a Série A eu possa estar exagerando hoje porque os clubes estão se estruturando, mas o clube de Série B, eu acho que tem clube de Série B que não tem o campo que a gente tem para trabalhar. Os dois campos, o campo anexo e o campo principal, tem clubes que não tem porque a drenagem é muito boa, o campo é muito bom, é muito bem cuidado, então facilita o nosso trabalho. Assim. Eu acho que até hoje, não sei como é que estão as condições do Zamit, da Colina e da Arena, mas o nosso gramado hoje é muito bom. Então, para mim, a ideia de jogo ter a bola, o nosso gramado ajuda. Aí agora eu vou precisar entender os campos que o campeonato vai me dar para jogar, mas o nosso campo para treinar é fantástico ali. Já visitou o Zamit nos últimos meses ou não? Não, a gente teve jogo lá em 23, né, nesse período que eu estava aqui. A gente fez 3 jogos em 23 aqui, um no Colina, um no Zamit e um na Arena. Então eu conheço os 3, assim, conheço de enfrentar também. Em 23 eu vim aqui, eu estava no Pouso Alegre na época, a gente ia enfrentar o Amazonas, então também conheci já como adversário. Então, mas depois... Não vi mais, a gente até tentou fazer algum treino ali, mas até por causa da reforma do gramado que eles estão fazendo, esse cuidado para o início do campeonato, então a gente acabou não conseguindo. Nós vamos descobrir na segunda-feira ali como é que está o Zamit. Mas acredito que deve estar muito bom, né? Inclusive o Carlos Zamit é a única praça pública do estádio que recebeu reforma, inclusive. Perfeito. O que eu fiquei sabendo, acho que dos 3 ali, que hoje estão muito, que Arena, a Colina, o e Zamit e a Arena, o Zamit acho que é o melhor dos 3 hoje no momento. Que recebeu, inclusive, está com iluminação. Mas eu acho que o nosso campo hoje, acho que deve ser, da cidade pelo menos, deve ser o melhor campo ali. Falando Manaus, né? Porque está em Iranduba ali, né? O CT. Mas trazendo para Manaus, acho que o nosso campo ali é o melhor que tem. Muito bom. Eu posso dizer, inclusive, toda essa minha trajetória no Manaus de 3 anos, no dia a dia, eu vi uma única vez aquele gramado fazer uma poça. Uma única vez. Mas foi uma chuva, meu amigo. Uma chuva que quem passa na frente da Constantino Nery ali sabe como é que fica. Alaga tudo. E foi a única vez que eu vi uma poça no meio do campo do CT do Manaus. Foi a única vez. Depois já vi chuvas fortes, mas que em nenhum momento empoçou. Então, mostra a qualidade do gramado e também da drenagem do campo. É importante citar que o CT é um sonho que a nossa diretoria bancou, né, com muita coragem, e não está 100% ainda estruturado, mas o principal, que é o campo, é perfeito,
podemos dizer, no sentido de qualidade, e com certeza nos próximos meses aí a gente vai estar avançando na estrutura do CT, a gente já está, né, vestiário, enfim, e com certeza foi uma aposta muito positiva do nosso querido Mitoso e do Giovani. Nós não vamos estrear nem de manhã nem de tarde, vai ser de noite. Como é que você vê isso? Isso é legal? Isso, por não estar calor, facilita? Acho que facilita. Aqui tem a questão do calor, que é muito grande. Assim, a gente tem atletas que não conheciam a região, então precisaram dessa adaptação aqui. É muito quente, realmente. Eu que vim do sul, vim de Curitiba, se acaba tomando ali no começo um choque, né, com o calor, assim. Então eu acho que estrear à noite vai ser bom para nós. O lado ruim é que você passa o dia inteiro e é o último jogo da rodada, então a ansiedade vai batendo, o nervosismo vai batendo, você já viu todo mundo jogar, então isso tudo vai acontecendo ali, mas eu acho que o fator climático, assim, essa questão de ser à noite vai conseguir nos ajudar e ajudar o Parintins também, porque eu acho que para eles também é importante esse jogo à noite também, por mais que eu acho que eles estão mais adaptados, assim, por terem mais jogadores da região, mas eu acho que também facilita, assim, até pelo deslocamento e tudo, então acho que o jogo à noite melhora o espetáculo para nós na segunda-feira. Maravilha. Inclusive o jogo à noite eu acredito que seja o melhor momento para o torcedor marcar presença. Com certeza. Você chega do trabalho às 5 horas da tarde, dá tempo de você tomar um banho, se alimentar, chamar a patroa, convidar aquele amigo distante para assistir um bom jogo. Passar para dar de carona futebol. para os amigos. A melhor coisa que tem no jogo à noite, no meu ponto de vista. Sim, sim. Para torcedor. Sim. Um horário bom, 8 Horário horas. bom. 8 horas. O estádio ali, querendo ou não, tem uma parada de ônibus bem na frente pra galera que vai de transporte coletivo. Então, É seguro, né? A exatamente. gente percebe que é... Tem a questão do trânsito também que vai estar. Isso, Né? o trânsito é Quem melhor. transita lá na Cosme Ferreira sabe. Para você que não sabe do que a gente está falando, a gente vai estrear agora, nessa segunda, daqui a 2 dias, contra o RPE Parintins, no Carlos Amit, às 20 horas, e você não pode ficar de fora. Os ingressos já estão sendo à venda, já estão à venda. Se você quiser comprar agora, de aí de onde você está, continua assistindo a gente, mas abre o teu celular aí e vai no ingresso de vantagens.com.br, né? Que você vai ter acesso até o meio-dia de segunda-feira. Todo mundo paga meia, meu irmão. R$20, né, João? R$20. Então, você só não vai se você não quiser. E aproveitando essa deixa que você vai pegar o telefone para comprar o seu ingresso, não deixa de dar aquele like nesse vídeo e também de seguir a página do Manaus FC TV no YouTube, tá bom? E se você tiver aquele amigo torcedor do Manaus que não mexe muito no telefone, compartilha com ele o link dessa... Isso. E ajuda o cara episódio. a seguir também. Exatamente, né? Ensine ele. É isso mesmo. E você que quer comprar fisicamente, não somente o ingresso, mas também os produtos do Manaus, a camisa do Manaus já está disponível nessa segunda-feira, lá na SJ Esporte. Você compra o ingresso e compra a camisa também. Eu estou vestindo aqui um dos casacos que vão estar disponíveis lá para você comprar, não é isso, Igor? Exatamente. Inclusive a SJ Esporte esse ano, o terceiro uniforme do Manaus está impecável. Ah, gente. O listrado. Eu, como torcedor do Manaus, cara, é um dos meus favoritos, né? Porque a identidade do clube, aquele uniforme verde e preto, sabe? O meu primeiro jogo do Manaus que eu pude ver, os atletas estavam usando esse uniforme em 2017. Então, aquele é uma coisa minha. Uma memória afetiva. É, exatamente, uma memória afetiva. Então, ficou bastante bonito. Inclusive, quero mandar um abraço pro proprietário da SJ Sport, o Lucas, que é um cara que fomenta o futebol amazonense, patrocinando diversos clubes, inclusive o Gavião Real. Um cara que acredita, entendeu? E eu valorizo muito por ser uma empresa genuinamente amazonense. Perfeito. Eu não vou prometer, mas já prometendo, no próximo programa, sábado que vem, a gente vai estar com uma camisa dessa aqui em cima da bancada para sortear. Gostei. Aí, quem banca essa promessa? Felipe, Mitoso, Lucas, me ajuda! Lucas, um abraço para você. Foi uma honra te receber ontem na nossa reunião, onde a gente teve uma excelente reunião ali na Hansons, com o nosso amigo Alexandre. E muito em breve, não somente na SJ Esportes, mas em todas as lojas da Hansons, o manto do Gavião Real vai estar disponível para você adquirir e devidamente uniformizado para os nossos estádios. E em relação à torcida também, vem muita novidade por aí, vem muita novidade boa por aí para você, torcedor, que vai estar ali no Carlos Amit, na Arena, na Colina, quando a gente for jogar neles.
vai ter muita coisa boa durante o intervalo, muita promoção, enfim, vai ter muita ativação dos nossos patrocinadores. Está todo mundo muito empolgado para que a gente possa fazer um trabalho excelente. E você, Lucas, muito obrigado por toda essa sua disponibilidade, disposição para fortalecer o Gavião Real em mais um ano, mais uma temporada, estampando a sua marca no Gavião Real e produzindo de forma excelente. O material é fundamental. E aproveitando também, Marcelo, para mandar um abraço pro seu Gilmar, pai do Lucas. É um cara também apaixonado por futebol, um cara que sempre nos recepciona da melhor forma possível lá, de uma forma honrosa. Sim. Todas as vezes que a gente vai lá, de uma forma inesperada. Lucas, pelo amor de Deus, Lucas, nos socorre. Seu Gilmar nos socorre, eles são os primeiros a nos ajudar. E toda a equipe da SJ, né? Toda a equipe que faz a empresa acontecer, né? Que eu digo que não é só o Lucas e o seu Gilmar, né? Tem todo um corpo de funcionários por trás, ajudando a esse sonho seguir em frente. Perfeito. Voltando aqui para o nosso comandante, sem pressão, não estou botando pressão em ti, mas assim... Tá light. A gente tem uma garotada aí da base subindo e chegando bem no elenco, não é isso, Nós João? temos hoje, se eu não me engano, são 5 atletas da base. São 2 goleiros e 3 jogadores de linha. Isso. É o Bernardo, o Daniel, o João, tem o Anderson e tem o Manicoré, são 5. É um goleiro e 4 jogadores de linha, porque o Oliver já está no clube, ele já estava em 2023. Já não tem mais idade de já não tem mais idade de base, né? Já é profissional. Eu até, conversando com o Giovanni na sexta-feira, com o Giovanni Pai, Sim. eu falei para ele, Giovanni, você tem umas joias aí que você pode terminar o CT. Vendendo, termina o CT. São meninos que têm muito potencial, assim. São o Bernardo, o Daniel, o João e o Anderson ali. São 4 jogadores que são ofensivos, né? São atacantes ali que têm muito potencial. Eles estão inseridos no processo do profissional desde o início. Eles devem participar do campeonato estadual, muito provavelmente. E o Manicoré, que é uma joia de 16 anos, que é um goleiro que o clube tinha que investir muito nesse menino, porque ele tem muito potencial. Ele tem 16 anos, ele já está trabalhando com a gente desde o primeiro dia. E ele e ali até o Vanderlei, como preparador de goleiro, fala que ali é dinheiro em caixa. O Manicoré é uma coisa assim que fazia... É aqueles casos de goleiro que a gente não vê faz muito tempo, assim. Maravilha. É um menino que tem um potencial natural, assim, muito bem trabalhado pelo Vanderlei. Eu acho que tem tudo pro Manaus terminar o CT com uma venda desses meninos aí. E ainda tem um Railan, né? Tem o Railan, que é daqui, que vem da base também, né? Que não fez a base toda, mas ele fez acho que o último ano, né? Sim. De sub-20 também. Tem evoluído muito. Ele vem de um jogo diferente, né, que é do X1, né, mas ele tem entendido mais o processo, ele tem entendido as nossas ideias, e eu quero aproveitar esse X1 dele também, eu acho que também faz parte eu usar isso dele. Então o clube tem alguns talentos ali que bem lapidados, que é o que a gente pretende fazer nesse período que a gente estiver aqui, que vão ajudar o clube financeiramente, principalmente, bastante. Acho que tem muita lenha para queimar ainda no Gavião, né? Tem. E a gente pode falar, né, Marcelo, que o Manaus talvez seja um dos... Pode-se dizer que do campeonato seja um dos clubes que mais está usando a base, né? No elenco, inclusive, não só a base, é um clube, é um time, é um elenco que praticamente tem muitos atletas da casa, do estado. Tem o Jonas, que já é um atleta que já tem uma carreira, sabe? Que jogou no Manaus em 2017, que pôde retornar ano passado, está no Manaus. Tem atletas que não são amazonenses, mas que já estão há um bom tempo, que são praticamente amazonenses no elenco do clube, então... Eu acredito que esse ano o Manaus está com o Tico, uma né, identidade. que também acho que é daqui, né, do o estado. Tico, que é do estado, que é de Manacapuru. Tem o Marcão também, que o nosso querido Thiago pediu para te perguntar como é que tem desenvolvido aí o Marco. O Marco... Perdão, o Thierry, o Thierry. que é atleta amazonense também. Que é daqui também está no grupo. É um menino também que tem potencial. Ele teve uma pequena lesão nesse começo da pré-temporada, então ele está voltando. A gente está conseguindo dar um pouquinho mais do que... Porque, querendo ou não, na pré-temporada, quando você acaba perdendo ali, que foi o caso dele 2, 3 semanas, você volta um pouco... Não um pouco atrás, mas você volta um pouco fora do que os outros estão fazendo ali durante 3 semanas seguidas, né? Mas é um menino que tem muita força, tem um potencial, assim, para nos ajudar. E é um menino que agora, com ritmo, né? A gente, se Deus quiser, não vai mais machucar e vai fazer parte do grupo ao longo do ano todo. Ele vai poder nos ajudar também. Eu acho que era o que a gente estava conversando aqui um pouco em off, né? Acho que eu tenho um grupo hoje muito
muito bom de trabalho, assim, todos, desde os meninos, que tem 16 anos, que é o caso do Manicoré, até o Adenilson, que tem 32, 33, o Gutierrez. Então é uma galera que é muito boa de trabalho, assim, isso vai puxando os meninos, né? Vão puxando todos ali, até quem tá machucado quer voltar logo porque quer tá trabalhando, então acho que a gente tem um grupo de um potencial muito grande, assim. Maravilha. E queria te perguntar também o que a torcida esmeraldina pode esperar desse novo elenco, dessa estreia, e aproveitar também para você fazer esse convite para todo mundo estar junto conosco no Carlos Amit. A gente está quase encerrando. Eu queria já tocar nesse assunto. Como é que você espera que seja a tua relação com a torcida? A torcida pode cobrar, pode gritar, enfim. Como é que você espera que seja isso? E já fala diretamente a eles aí. Eu acho que a torcida ela pode esperar um time com muita alma dentro de campo. É o que eu peço muito para os meus atletas. Eu acho que é vencer duelo, é competir. A gente não vai abrir mão de competir do minuto 1 ao minuto 90. Acho que a gente não vai abrir mão disso, independente de quem estiver entre os 11, quem for entrar. Eu ali fora, eu sou um cara muito agitado, eu sou um cara muito ativo. Então acho que a torcida ela pode esperar isso do nosso time, do nosso elenco, porque acho que todos hoje têm essa característica dentro do grupo. É um time que se criou essa identidade nesse período de pré-temporada, e com a ajuda da torcida isso facilita o meu trabalho ali. A torcida ajudando, a torcida comparecendo, a torcida incentivando, eles já vão correr por si só. Sim. Mas com a torcida falando, ajudando, incentivando, é aquele algo a mais que às vezes precisa. Então acho que quando a torcida e o time andam junto, é muito difícil dar errado. Perfeito. É muito difícil dar errado. Então hoje eu conto muito com o apoio deles. Eu acho que a gente vai ter uma relação muito, muito boa, muito sincera. E é um time que vai representar o Manaus, que é um... O Manaus sempre teve como característica competir. Eu acho que todos os títulos que o Manaus ganhou nesse tempo sempre competiu muito forte. E é o que eu pretendo fazer com que esse elenco tenha nos dias de jogos, é competir. Maravilha. A gente tem, até uma frase do nosso presidente, a gente tem o Barezão como a nossa Copa do Mundo. É o nosso campeonato mais importante da temporada. Né? Não é porque é o estadual que ele tem menos importância do que a Copa do Brasil ou a própria Série D, porque é o que nos dá o calendário do ano que vem. Continuidade. Né? E aí dá... Se você tem calendário ano que vem, você tem um planejamento a médio, a longo prazo, enfim. Como é que você vê esse Barezão 2026? Eu vejo muito nessa linha. Eu falo que a gente tem que deixar o lugar melhor do que a gente encontrou. E hoje a gente encontrou o Manaus com uma Série D, uma Copa do Brasil e um estadual. Então a gente precisa, minimamente, para o ano que vem, para o ano de 2027, a gente deixar o Manaus com uma Copa do Brasil, um estadual e uma Série D. Se Deus quiser, a gente vai fazer um bom trabalho, a gente vai conseguir deixar com uma Copa Norte, a gente vai conseguir deixar o time na Série C. Então, mas o objetivo principal do clube que eu tenho falado é o estadual. Então, eu estou muito nessa linha mesmo. Primeiro eu penso no estadual. Depois eu vou pensar no que pode acontecer numa Copa do Brasil, numa competição da Série D, mas o nosso foco 100% é no estadual nesse começo do ano. Falar em estadual, ninguém ganhou mais estadual do que o Gavião Real na última década, Thiagão. Não é isso? Ninguém. E você estava em todas elas? Em todas. E todas, eu posso falar, nenhuma foi fácil. Eu digo sempre pra todo mundo, não tem time bobo no Campeonato Amazonense. Principalmente pra galera que vem de fora. Não existe time bobo. Ainda mais quando se tem jogadores que normalmente jogam todo ano no Campeonato Amazonense. São caras que sabem o atalho, eu posso dizer, entendeu? Então, normalmente a gente tem que entrar com muita seriedade. Nenhum título do Manaus estadual foi fácil. Até na época que a gente estava na Série C, com uma possibilidade financeira de investir mais, com um elenco mais capacitado, a gente... eu acredito que na época que a gente estava na Série C, nos estaduais, nos títulos amazonenses, foram até mais difíceis do período que a gente não tinha esse orçamento. Cara, eu lembro, posso citar aqui dois, contra o Princesa, afinal foi dificílimo, apesar de a gente ter ganhado os 2 jogos em 2022, mas foi terrível, foi muito difícil, principalmente jogando lá, o jogo da volta. E contra o São Raimundo, com aquele gol do Márcio Passe emblemático, um gol que me fez... Não vou dizer assim, eu vou externar. Fala. Esse gol do Márcio Passe, cara, ele me fez cair 1/3 da escada da Arena da Amazônia. De tanta felicidade. Então, cara, são coisas assim que eu digo, o estadual, eu digo que é um campeonato muito bom. O campeonato amazonense, sabe? É um campeonato que está se estruturando, um campeonato que está melhorando, está
com equipes como o Manaus, né? Eu digo que o Manaus foi um clube que deu uma cara diferente pro campeonato estadual. Sim. Entendeu? Sim. Eu sou um cara que vira e mexe também, recebo mensagem de alguns atletas que têm intenção de vir para o Manaus futuramente, ou que tá jogando um estadual por uma equipe, mas que visa um dia estar aqui conosco. E é um campeonato que tem equipes como o Manaus, equipes como o nosso rival Amazonas, como o Manauara, equipes que investem, que ajudam a melhorar e a brilhantar o nosso esporte. Até porque o apelido carinhoso do campeonato amazonense, Marcelo, é o maior espetáculo da terra. E outra coisa, ô Igor, ouvindo aqui do nosso técnico, né, que ele não está habituado com o futebol amazonense, ouvir ele falar que o Manaus, ele tem umas joias, não seria a primeira vez que o Manaus ele está fazendo aí os craques, né? Nossa base aí. Já teve outros jogadores técnicos também, inclusive. Nosso presidente já falou, né? Já comentou sobre isso. E também tem até um episódio também que o nosso presidente é relembrado sempre que pode, né? Por causa de um jogador de um clube famoso aí que deixou de contratar por um certo valor, né? Por certo valor, né? Histórias da bola, né, Marcelo? Histórias para o próximo programa. Quando ele estiver aqui. O próximo programa. Vamos fazer um episódio só de história. Verdade. Muitas histórias, cara, muitas histórias. O Manaus é um clube que vale sempre, eu sempre falo, né, cara, que é um clube que formador, um clube que é uma vitrine, posso dizer, sabe? Muita gente não gosta de ver essa frase vitrine, principalmente equipe de Série A, né? Pô, a gente vai ser vitrine. Mas, cara, é um clube vitrine. Assim, eu sempre vejo pessoas que passam por aqui e conseguem voos, sabe? Como a gente diz, né? Conforme o gavião, né, costuma voar alto, são pessoas, treinadores, atletas locais, sabe? Atletas que nos ajudaram. Eu sou um cara que eu sempre digo, né, cara? O cara que me ajuda, eu desejo sempre o melhor pra ele. Também, porque futebol, cara, claro. Hoje tá jogando a favor, como tem amigos que vai jogar contra esse ano, que também, mas só não contra a gente, eu desejo só. A semeadura, a lei da semeadura nunca falha, Thiagão. Né? Tudo que você planta, você colhe. Exatamente. É isso, João? Exato. Então, eu tenho certeza que o João, ele plantou muita coisa sendo auxiliar técnico lá na base e vem nessa história. Agora tá com a enxada na mão para colher. Né? Agora a gente vai colher esse período aí. Isso mesmo. Falando em títulos, né? Para a gente concluir a nossa conversa, a gente está chegando ao final do programa. Eu cheguei no Manaus em 2025. Né? Vou para minha segunda temporada aí, ao lado dessa galera que rala 24 horas, né? E eu digo assim, que eu estreiei com o pé direito, viu, Maria? Eu estreiei no Manaus, levantando a taça já. A gente foi na Supercopa da Amazônia. Supercopa da Floresta. Supercopa da Floresta. Isso. Foi o meu primeiro jogo compondo ali a comunicação do Manaus. A gente foi para Silves jogar contra a seleção de Silves. Você que está nos acompanhando de Silves, um abraço apertado para vocês, muito carinho, muito obrigado por ter nos recebido lá com bastante carinho. E nós fomos lá jogar a final da Supercopa da Floresta, a gente como campeão amazonense 2024. E enfrentou, né? o campeão. Enfrentou o campeão amazonense, o campeão da Copa da Floresta. A gente ganhou por 1-0, foi isso? Isso, foi 1-0. 1-0. Tu lembra do gol? Foi de quem? Foi do atacante, cara, se não me falha a memória. Foi um gol no primeiro tempo. Isso. Um gol cruzado. Essa confirmação vem no próximo. Exatamente. Eu vou ficar devendo, tá? Porque eu sou um cara bom de memória, mas esse agora eu esqueci. Mas eu brinco assim que a gente foi com o time de base, né? Enfim. Mas a gente, no primeiro jogo, já levantei a taça, já fui campeão com o Manaus, né? E aí, na volta, tem a história. Histórias do futebol. Carro pregando. Foi muita... Balsa que não queria passar o ônibus, aventura. Muito menos os carros. Mas eu não tenho a experiência de levantar uma taça com um profissional ainda. E eu tô me preparando psicologicamente, emocionalmente para isso. Eu sou muito chorão. Então, eu sou muito emotivo. Então, eu tô me preparando para ser campeão contigo, João. Vamos atrás disso. Sem pressão, né? Em 2025, a gente chegou muito próximo, né, Marcelo? 2 turnos a gente ficou com vice. Quase o Marcelo sentiu esse gosto. Quase eu senti esse gosto. Ei, João, eu fui expulso de uma partida na cobrança dos pênaltis.
Mas essa é uma história para outro. Os programas de histórias. Nós vamos fazer. Vamos ter que fazer um programa só de histórias. Nós vamos ter que fazer. Mas eu tô aqui no assunto de levantar a taça, porque eu quero te perguntar. Já tem em mente quem vai ser o cara que vai, dentro de campo, conduzir a nossa equipe, o nosso capitão? Hoje o grupo tem alguns, né? O grupo tem alguns atletas experientes, tem algumas referências, principalmente ali você pega o Gilson, o Gutierrez, o Adenilson, que são caras que têm uma identificação com o clube há muito tempo. Né? O Gutierrez acho que já conquistou alguns títulos estaduais com o Manaus, o Gilson, idem, o Adenilson que estava aqui em 2024. Você tem o William Menezes que está chegando, que é um cara muito experiente, com 37 anos. Então, assim, você tem alguns jogadores ali que tem essa liderança, né? Que tem essa característica para isso dentro de campo. Eu ainda não defini, eu tenho mais 2 dias para pensar. Então, eu posso me dar o luxo de pensar até segunda-feira. Como o treinador não dorme, a cabeça não para. Eu tenho mais 48 horas aí para pensar até o jogo, quem vai ser, mas eu acho que esse momento ali é de todos, né? Eu acho que principalmente dos atletas. Eu acho que esse momento é deles, porque é eles que jogam, né? Eles que são os protagonistas ali. A gente só fica sem a voz. Maravilha. Eles que vão atrás dessa conquista aí. A gente tenta dar os caminhos, né? Quando o juiz apita é mais com eles, então esse momento é de todos. Até porque todos estão participando, né? Desde o dia 1º de dezembro. Então, aqui o futebol tem a figura de um cara só levantar, mas acho que esse momento ali é de todos eles. Hoje a gente tem 31, então o momento é dos 31 que estão no elenco hoje. Maravilha. Igão, William Alemão e João, nós estamos chegando ao final da primeira edição do Manaus FC Podcast. Essa vitrine do Gavião Real que está iniciando hoje, e eu desejo que seja vitalício esse programa, nunca saia da história do Manaus, mas fico muito grato a Deus por estar nessa equipe compondo esse start inicial. Eu queria te pedir que deixasse a sua mensagem para quem está nos assistindo, a galera do Gavião Real. Por mim foi muito feliz. Passou rápido demais o tempo, cara. O bate-papo verdade. quando é bom, né? Passa rápido. Mas eu tô bastante feliz, né, de estar presente aqui nesse podcast, no primeiro podcast do Manaus. Mais uma história, né, do Manaus. Mais uma história. Porque isso aqui é um momento histórico. O Certamente. primeiro podcast do Manaus. Até baguncei com o Marcelo, que tem que colocar ali um ano para marcar, né, eternizar. Mas assim, eu tô bastante feliz. Quero agradecer ao nosso treinador, João, por marcar presença, por ser uma pessoa bastante solícita, né? O João, a gente liga para ele a qualquer momento, eu vou. Certamente. Tô disponível aí. O João, ele tem já peregrinado comigo em algumas emissoras. E a gente tem tido umas trocas nesse caminho aí muito legal, assim. Ele é um cara que é diferenciado, que tem sempre atendido a imprensa, independente de qual veículo seja. A gente tirou um pé do acelerador agora, nessa última semana, que é porque a gente tem que realmente se concentrar 100%, mas com certeza as nossas coletivas pós-jogo vão ser bastante interessantes. Eu estou muito otimista nesse sentido, mas continue. Dando continuidade, quero convocar principalmente o nosso torcedor. O torcedor do Manaus eu sei a força que a torcida tem. Então, quero terminar com essa mensagem de agradecimento, né, e também de esperança, né, passar essa mensagem de esperança para o nosso torcedor que se faça presença. Mesmo se não conseguir ir nesse jogo, mas vá no próximo, tenta sempre estar presente desse grupo e também no clube, né? Porque eu acredito que o torcedor, cara, é papel fundamental. Eu já vi coisas que a arquibancada fez na arquibancada que foi pro campo. Porque eu digo, quando a energia é boa entre campo e arquibancada, meu amigo, para ganhar do Manaus é muito difícil. Então, segunda-feira a gente tem uma batalha muito difícil contra o RPE Parintins. É o nosso pontapé inicial da nossa história, da história do João, da nossa temporada de 2026. Mais uma temporada. Então, vamos marcar presença, traga a família, os amigos, o valor tá bom, compra aquela camisa nova e bora torcer pelo Manaus. Maravilha. William, já tá com credenciamento ok? Já tá tudo Já certo, está preparado, prepara o manto para segunda-feira, 20 horas no Zamit. Estaremos lá acompanhando tudo e torcida, no que depender da gente, da comunicação, será tudo muito mais que bem feito. Maravilha. Nossa missão é aproximar você do Manaus FC e de tudo que acontece nos bastidores também. Vem aí boletim do Gavião Real, enfim, vem muita coisa legal startando hoje aqui através do nosso podcast.
João, muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Você é um cara diferenciado que, independente de qualquer coisa, a gente já deseja sucesso para você, que você possa levar o Manaus como sua casa, independente de quantos anos você passe aqui. Depois de a gente chegar na A, você pode Vocês ficar... não vão me aguentar mais. 4 anos vocês não vão me aguentar. Leve como então. sua esmeralda. É verdade. E seja muito bem-vindo, uma honra te receber no nosso primeiro programa. Eu que agradeço o convite. Eu estou à disposição do clube sempre. Acho que eu vim aqui para trabalhar e para ser um funcionário do clube igual o pessoal da comunicação, igual o pessoal do clube, que é 24 horas pensando no Manaus. Desejo muito sucesso ao podcast. Espero voltar aqui para contar histórias de conquistas que a gente sente aqui com taças aí na mesa, que a gente vem aqui para contar histórias boas e que no futuro também eu venho aqui, às vezes passando por um outro lugar, mas venho aqui contar histórias também. Então, mas eu desejo muito sucesso, agradeço e conto com a ajuda de todos vocês que já têm me ajudado muito. Eu estou sempre ouvindo vocês, acho que a gente está sempre aprendendo. Então, vocês são caras que estão no clube há mais tempo, são caras que vivenciam o estadual há mais tempo que eu, então essa ajuda é sempre bem-vinda. Então eu agradeço demais e estou à disposição de vocês quando precisarem. Maravilha. Para concluir, eu tenho 2 recados. O primeiro você está assistindo nosso programa, você acompanhou que o hall de patrocinadores e apoiadores do Manaus está crescendo, e se você tem uma empresa ou é um profissional liberal, enfim, se você quer fazer parte dessa família do Gavião Real e investir no Manaus Futebol Clube, fique à vontade, entre em contato conosco para você. Nós temos várias modalidades de patrocínio, então cabe no seu bolso, com certeza. Então, vem para a família Gavião, vem fortalecer o nosso clube. E se você é comunicador, jornalista, enfim, quer estar à frente da TV, à frente de uma câmera, se você quer comunicar algo, vem gravar o teu programa aqui também. Esse é o Estúdio Container, que está com toda essa estrutura, os melhores equipamentos, o melhor ambiente para você trazer seus convidados para cá com segurança, com conforto, com qualidade, tanto do som quanto da aparelhagem, enfim, de toda o mobiliário aqui, é tudo pensando no melhor para você. Então vem para cá, para o Container Studio, fala com o Michel, fala comigo também, para que você possa também startar os seus projetos para 2026, aproveitando que é janeiro aí, e início de trabalhos. Isso mesmo. Que tal tirar esse teu projeto da gaveta e vir para cá, para o Container Studio? Não é isso? Então, eu quero agradecer em nome de Hansons, Blu-ray Energy Drink, BA Elétrica, Eucatur, Prefeitura de Manaus, Governo do Amazonas, Samel, SJ Esportes, Wellness Hub, Manauara Esportes, Bodega do Pão, aquele pão especial, Tchau. hein, Igor? Todo dia tu come esse pão lá na casa do Vida, clube. tem um que vem com chocolate que, pelo amor de Olha Deus, aí. cara. Eu tenho até que evitar, né, pô? Eu tenho que evitar, porque eu fiquei gordinho de novo. É verdade, é verdade. Hormona Clínica Integrada, do nosso querido Lucas Mitoso, doutor Lucas, que acompanha o clube, é o nosso chefe do departamento ali, médico do clube. Um abraço para você, Lucas. Alves São Pedro, Da Vinci Hotel, Rei do Insufilme, nosso amigo Lennon. Um abraço, meu irmão. Iara, a melhor água da cidade. E Finance Contabilidade, para você que é um homem de negócio e precisa de um escritório contábil aí para tocar o seu negócio. Fique à vontade na Finance e Contabilidade. Segue o nosso Instagram, Manaus FC. Segue o nosso canal no YouTube, Manaus FC TV. Nosso TikTok, o nosso mais? Twitter. O Manaus está em todas as plataformas digitais disponíveis. Então, não perde tempo. Segue as redes sociais do Manaus que você vai ficar por dentro de todas as notícias. E o principal, segue o nosso time. A gente vai estar segunda-feira à noite, às 20 horas, no Carlos Ambit. Vai lá seguir o nosso time e torcer pela nossa vitória. Nós nos encontramos na próxima oportunidade, sábado que vem, se Deus quiser, em mais um Manaus FC Podcast. Até lá!